estas obras que estão a ser expostas pela primeira vez são inéditas e comecei a pintá-las em março de 2020 e terminei na semana passada, em julho de 2021. Coincidem com o tempo de emergência e de confinamento, mas além de coincidirem com esse tempo, também coincidem com o meu tempo de urgência. Eu sentia uma urgência enorme, profunda, em fugir da situação de ameaça, de medo que me rodeava e que nos atacava todos os dias através de notícias que via na televisão, nos jornais e diretamente, pessoas amigas, algumas delas que morreram e outras que ficaram com grandes problemas físicos. E por isso, eu, para me salvar a mim própria, fechei-me no meu ateliê. E fechei-me no ateliê a trabalhar intensamente, rodeada de jornais, que é sempre uma opção, de revistas, de livros e, sobretudo, de 3 livros que o embaixador João Nunes Barata, que foi embaixador de Portugal em Roma, me ofereceu sobre o restauro da Capela Sistina. E eu, como não pude visitar museus durante estes ano e meio, aqueles livros foram ao meu museu. Ao mesmo tempo, eu reparava que algumas daquelas figuras que eu encontrei em destaque e que o Miguel Ângelo pintou, sobretudo aquelas figuras mais dramáticas que ele pintou na Capela Sistina, estavam diretamente ligadas ao drama dos migrantes, porque ao mesmo tempo que a Covid atacava o mundo, nós estávamos sempre a ouvir notícias muito dramáticas de seres humanos que andavam à procura do seu lugar e que muitos deles eram empurrados e muitos deles morreram recentemente, muito recentemente. Centenas deles ficaram afogados e outros eram maltratados. E é das cenas que mais me impressiona vê-los em campos de concentração, porque aquilo são campos de concentração sem futuro. Então essas preocupações todas tocavam de uma forma especial. Ao mesmo tempo, esta exposição, que são pequenos formatos, também atravessei uma fase em que andava com muitos problemas de saúde, não tinha força para fazer trabalhos grandes, então fiz essas obras mais pequenas em que há uma predominância do olhar. E o olhar é o olhar que eu captava na rua, nas pessoas com que me cruzava e que eram pessoas que eu sentia que não tinham rosto. Eu deixei de ter rosto, elas deixaram de ter rosto. Eu muitas vezes não reconhecia pessoas amigas e, sobretudo, o que eu me apercebia é que o olhar delas falava. Falava porque a mente estava no olhar. E o sofrimento e a ansiedade, a inquietação, o medo do futuro. E por isso eu achava que aqueles... Nunca encontrei olhares de pacificados. Sobretudo encontrava olhares de pessoas que se interrogam, que estavam sempre a ver qualquer coisa que é a ameaça. Eu decidi falar um pouco aqui diante destes quadros e nesta sala destes desenhos. É uma sala bastante serena e que nos diz muito da arte de Graça Moraes. Está aqui uma boa síntese. Em primeiro lugar, a questão do desenho, que é uma das particularidades da sua criação e do seu modo de expressão. E estas telas, apesar de ser sobre tela, de facto o desenho é um meio privilegiado da pintora se exprimir. E eu gosto particularmente também deste espaço e destes quadros, porque há uma ligação muito grande, um diálogo muito grande com a grande história da arte. Ou seja, a Graça Moraes tem sempre as reminiscências da sua terra, da sua territorialidade, das suas identidades. Conseguimos antever aqui nestes tons de terra, as terras de trás dos montes, os tons da montanha e das serras que rodeiam as suas paisagens, as paisagens da sua aldeia. Mas também temos aqui um diálogo direto e muito consciente com um grande mestre da história da arte, Miguel Ângelo, e é interessante que a Graça, inconscientemente ou não, acabou por selecionar desse mestre uma série de pormenores relacionados com a representação do Gênesis, que Miguel Ângelo desenhou e pintou na Capela Sistina, e o Gênesis parece-me particularmente simbólico nesta exposição. Este prazer que eu sinto em olhar para os jornais e querer
fazer uma intervenção sobre os jornais nasceu na minha infância. Porque eu, quando era bem pequena, tenho consciência de mim desde os 5 anos, sobretudo, eu gostava de ver os jornais que eram colados nas paredes das casas dos lavradores, mesmo na casa do meu avô, que era um lavrador. E essas paredes, como eram muito escuras, porque acendiam-se as fogueiras para curar o fumeiro, as paredes sempre ficavam pretas. E uma altura do ano, na Páscoa, em que as mulheres faziam a lavagem da casa toda, tudo se esfregava, tudo se limpava, as paredes tinham que ser, em vez de ser pintadas, que ficava caro, era sobreposta à parede escura, que estava cheia de... até sujava as mãos, eram sobrepostos jornais velhos, que as pessoas iam buscar à mercearia. É uma forma muito simples de homenagear os jornais e também de valorizar ainda aquilo que ainda se pode tocar com as mãos. E não este mundo virtual, que é riquíssimo e que também nos dá informações em cima da hora, mas que não se sente. Não tem cheiros, não tem tato. E eu acho que temos que continuar a conservar essa relação com o ser humano, com os objetos, e um jornal é um objeto, e com a natureza. Porque eu se vir um filme maravilhoso, vejo muitas vezes na televisão, sobre a natureza, não é a mesma coisa que atravessar estas montanhas, Trás-os-Montes, e até descalçar-me e sentir a terra nos meus pés, não é? É completamente diferente. E é muito bom que os jovens, sobretudo, sintam que o mundo virtual é importantíssimo, mas a rapidez do mundo virtual pode ser muito prejudicial e pode afetar a riqueza dos sentimentos e, sobretudo, o pensamento, porque é tudo tão rápido que as pessoas não têm tempo de meditar na sua vida e no pensamento. E o pensamento leva muito tempo a encaixar dentro da nossa cabeça. E agora no outro cérebro que se fala, que são os intestinos, não é? A verdade é que quem viu a exposição anterior, Metamorfoses da Humanidade, e esta, percebe há um conjunto muito particular de relações que tem a ver, obviamente, com a questão humana, a metamorfose. Portanto, é um tema que continua a ser transposto para esta nova exposição, mas o que se destaca e aquilo que nos chama imediatamente a atenção é a cor. E, portanto, há uma grande diferença, há quase um abuso da cor nestes trabalhos mais recentes relativamente àquilo que foi a exposição e toda a série do trabalho da Metamorfoses da Humanidade. E, portanto, a Graça apostou desta vez muito na cor. Há claramente uma intenção em trazer a cor de volta. Mas a verdade é que a linha que liga depois este conjunto de trabalhos, ainda que a maioria sejam todos eles inéditos e feitos e produzidos em 2020 e 2021, trouxemos também para a exposição obras de 2018 e 2019, mas aquilo que as liga e que as une, e aquilo que realmente chamou quando vi pela primeira vez as obras no ateliê, foi o olhar das personagens. E, portanto, de alguma maneira, há uma linha condutora que é comum em todas as salas, nas 7 salas, precisamente o foco que é a linha do olhar. E esse olhar é muito dispar. Nós vamos encontrar as mais diversas formas de olhar, desde a desconfiança, o medo, o segredo, o espanto. E por isso esta exposição tem sobretudo a ver com uma dimensão dramática, mas ao mesmo tempo salvadora da humanidade. E eu desejo que as pessoas que vejam, sobretudo, que as vejam como pintura, porque eu esforcei-me sobretudo por fazer boa pintura e bons desenhos, mas também que encontrem aqui um imaginário que as ajude a recuperar os dramas e o sofrimento que todos nós vivemos nestes últimos meses, sobretudo neste ano e meio de vida.